Aí, troca de direção, vamos remanejar essas diretoras aqui, vamos colocar esse desafio. Foram. A primeira coisa que elas chegaram lá e que conseguiram fazer, e que era difícil as pessoas enfrentarem a briga, era mudar o nome da escola. Então, essa escola se chamava EMEIF, Escola Municipal de Educação Infantil, Cata Preta, porque era o nome do bairro, Cata Preta. E falava, esse é o nome? Elas, não. A primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o nome dessa escola. Temos que mudar, né? Aí coincidiu com um trabalho, vamos fazer um levantamento então com as professoras, com os alunos, com a comunidade, que nomes poderiam ser. Vamos colocar critério, tem que ser alguma coisa vinculada, né, que tem a ver com a educação. Pode ser alguma coisa, nome de jogador de futebol, vamos pensar alguém da educação, que fez alguma coisa pela educação e tal, ou na literatura e tal. Aí, nesse interim, surgiram nomes. Carlos Drummond, esse nome já tem. Tarsilo da Moral, da Arte, ótimo, legal, mas já tem. Enfim, foram levantando nomes. E tinha um grupo que estava participando, vocês já ouviram falar daquele projeto A Cor da Cultura? Que estavam estudando uma maneira de atender aquela lei 9.000 e não sei o que obriga as escolas, o ensino da África. Qual que é a lei? Não lembro. Mas sabe que existe essa lei. Então, aí obriga as escolas afrodescendentes a estudar, enfim, a história da África e não só da Europa, né? Então, foi feito um trabalho com os professores e esse projeto se chamou Projeto A Cor da Cultura e teve um material muito interessante, CDs, materiais escritos e tal, que foram para as escolas e eles descobriram ali vários personagens na história do Brasil que eram negros, mas que não tiveram muito destaque. E no meio desta se descobriu Carolina Maria de Jesus, uma escritora, autora do livro Quarto do Despejo. Então, o grupo da noite da Educação de Jovens e Adultos argumentou, queremos esse nome, e nós estamos lendo esse livro. A diretora, com muita sensibilidade, coincidiu com outro projeto. Ela falou, olha, tudo, sabe, muito articulado, casado. Falou, tá bom, então vamos apresentar para toda a escola quem é Carolina Maria de Jesus. Como? Começaram a fazer, então, ela, na sua autoridade, disse assim, a partir de agora, todos os funcionários terão 30 minutos do horário de trabalho para ouvir uma leitura, para ler alguma coisa. Esse espaço da biblioteca deve ser também apropriado pelos funcionários. E nós vamos parar e eu vou contar para vocês. E a diretora e a sua auxiliar revezavam entre si e paravam, então, vocês são obrigados a parar. É bom isso, né? Obrigados a parar para ouvir história. Ai, que delícia! Então, ela usou da sua autoridade, fez isso. Então, começaram a conhecer Carolina Maria de Jesus e começaram, lendo esse livro, se identificar com a história. Ela falou, mas essa é a nossa história. E as pessoas, então, começaram a ver esse nome como um nome simpático e acabou ganhando esse nome. Paralelo a isso, né, continuou esse projeto de literatura e a escola, que era tida como, né, e a periferia, ali o índice de desenvolvimento educacional, o IDEB era sempre muito lá embaixo, pois essa escola foi premiada, porque conseguiu elevar esse índice. Por quê? Porque eles começaram a fazer um trabalho de dizer, não, nós não vamos ficar contentes com esses dados. E aí a diretora foi muito sensível, porque ela começou a observar bem como era o movimento da escola e descobriu que tinha uma professora que não deixava um aluno sair analfabeto da sua sala. Todos saíam alfabetizados. E ela começou a se acercar e falar, aí tem coisa, tem algum mistério. Nós vamos ter que entender por que ela consegue. E ela não utilizava métodos avançados. Ela era simples na sua maneira de desenvolver o seu método tradicional, mas ela conseguia. E conseguia e provava que conseguia. Aí ela percebeu que ela tinha um cuidado.
Toda vez que faltava aluno, ela colocava um cartaz. Hoje estou triste, faltaram 2 alunos. Ela ia atrás da mãe, ela ia atrás do pai e ela brigava com a família. Por que faltou? Ela não ficava, que bom. Ai, -2, que bom que eles não vieram, os terríveis não vieram. Não, ela brigava para que todos... Né, ela tinha um jeito diferente de agir. Já assistiram aquele filme Nenhum a Menos? Ela ia atrás, ela resgatava. E o que acontecia? As crianças se sentiam importantes. Elas sentiam a minha falta. Era diferente a relação que ela tinha com os estudantes. Então, essa diretora, mais uma vez, contando com a sua sensibilidade, colocou o seguinte, ela desafiou todos os professores, falou assim, eu quero ver se alguém vai fazer igual a professora tal. E colocou a professora que era tida, porque a maneira dela ser, na sua simplicidade, não era valorizado. Porque normalmente é valorizado aquele que tem muito blá blá blá. Ela não tinha. Na sua simplicidade, ela conseguia a qualidade que os outros... Quando a diretora vai olhar o panorama, ela descobre, mas aqui que está o ouro. Então, vamos colocar em destaque. Coloca em destaque, coloca assim, vamos ver quem vai fazer igual a ela. E coloca essa disputa positiva. Vamos ver quem é que consegue fazer com que seus alunos... E aí, mudou o clima da escola. Toda a sala dos professores deixou de ser o horário das queixas. Sabe aquelas queixas? Não, porque meu aluno... As pessoas começaram a ler nesse horário. Ler. Era uma disputa positiva. Ele está lendo, eu também vou ler. Porque o funcionário também... E os funcionários, terminado esse período de ler, de projeto de literatura, começaram a falar, mas a gente gostaria de ler. Então, a gente gostaria, você ensina para a gente? Começaram, então, a ter mais motivação em querer aprender. E iam tirar dúvidas com quem? Com as professoras, que antes não tinha essa relação, funcionário. Então, começou a ter uma interação muito bonita, saiu até um prêmio, foi até matéria de revista, de jornal, entendeu? Então, gente, foi possível. Essa escola demonstrou que é possível fazer a diferença. Mas para fazer a diferença, a gente precisa saber muito, a gente precisa estudar muito, conhecer muito, não é de qualquer jeito. Então, a gente precisa saber o que nós queremos, para onde nós vamos e tem que ralar. Agora, claro que a gente vive o caos e a gente tem que ouvir as queixas. Porque não dá tempo, porque tem que trabalhar em 3 escolas, porque deve estar... Gente, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Porque não dá para ficar nesse ritmo frenético e a escola vai implodir daqui a pouco, porque não vai sobreviver se a gente não criar espaços, não criar esse fato de buscar verdadeiramente a mudança. Né? Então, eu, como estudiosa que fui aí deste projeto sobre essa temática, acredito que a gente possa conseguir a saída. E há uma demanda colocada para a minha pessoa de receitas. Eu quero que você faça um manual para ensinar como que a gente faz. E eu juro, eu era contra, mas se for isso necessário, eu vou fazer esse manual. Eu vou tentar, porque tem que ter um jeito, uma maneira simples, uma linguagem simples, fazer com que as pessoas entendam que é possível olhar para os alunos de uma maneira diferente, aprendendo a decodificar o problema, que imediatamente eu vejo um problema com uma lente talvez influenciada por olhares de fora, como por exemplo a mídia. Eu já vejo, aluno problema, esse aluno é LA. Sabe que isso aí também é uma lepra, né? Todo mundo tem medo de aluno LA. Já ouviram falar? De liberdade. Aquele ali é LA. Já afasta, já impede e já não consegue desenvolver um trabalho legal. Liberdade assistida. Então o pessoal já tem medo, já tem, né? E já cria uma barreira. E você não consegue. No fim, é um menino frágil que está precisando de socorro, de ajuda, de apoio para poder ir para frente, que precisa ser ouvido. A gente está acertando, está errando muito.